Nessa noite eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 5. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, os versos 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Amém. O título da mensagem de hoje é De Volta às Origens, de volta ao amor, de volta ao verdadeiro amor. Você certamente já ouviu falar de Juscelino Kubitschek. Esse homem era um médico que se tornou presidente do Brasil de 1956 até 1961. Foi ele quem construiu a cidade de Brasília e a tornou capital do nosso país. Ele disse assim: costumo voltar atrás, sim. Eu não tenho compromisso com o erro. Volto a repetir: costumo voltar atrás, sim. Eu não tenho compromisso com o erro. Existe uma lenda em que, quando esquecemos alguma coisa, se nós voltarmos atrás ao lugar onde estávamos antes de esquecer, nós vamos lembrar de tal coisa. Acho que todos nós aqui sabemos, conhecemos essa lenda. Você já deve ter saído de um lugar para o outro a fim de fazer algo, e quando chega nesse outro lugar, simplesmente esqueceu-se do que iria fazer ali. Então, uma boa dica é você voltar ao lugar inicial, porque isso vai ajudá-lo a lembrar do que você faria. Por exemplo, se você pensou em algo na sala e esqueceu-se ao chegar na cozinha, experimente voltar para a sala. Provavelmente esse regresso ao contexto familiar do seu pensamento lhe ajudará a recuperar a informação que foi esquecida. Quando eu olho para a vida, eu tenho a impressão que nós esquecemos de muitas coisas. Quando eu olho para a nossa vida, eu vejo que eu, você, a humanidade esqueceu-se de algo em seu passado, de forma que, se nós não voltarmos atrás, ou se nós não regressarmos lá atrás, nós não vamos lembrar do que de fato nós esquecemos. Alguma coisa que nós desaprendemos com essas andanças nossas, com o nosso próprio andar de vida. Algo que tem a ver com, creio eu, a nossa essência de vida. Por isso eu quero propor que nós venhamos hoje a fazer, quem sabe, uma viagem ao passado, e ali talvez possamos lembrar desse algo que talvez, nesse exato momento, você sequer se lembre.
e possamos assim recuperar o que perdemos ao longo do tempo, o que se perdeu ao longo do tempo. Essa mensagem, meu amado, é uma série, faz parte de uma série, e a primeira de uma série de mensagens que eu desejo trazer, a fim de mostrar que, se nós pensarmos em voltar às nossas origens, nós vamos descobrir coisas fabulosas para o nosso viver. Nós sabemos muito bem, meu amado, que tudo na vida começa com Deus, e que o projeto de Deus para a humanidade, não somente para toda a humanidade, mas especificamente para cada um de nós, é um projeto perfeito. Quem sabe nessa tentativa de nós voltarmos às nossas origens, nós possamos ver quão boas ou quão tremendas eram as coisas, exatamente do jeito como Deus pensou que era para ser. Porque com o decorrer do tempo, me parece que coisas que ficaram para trás não são lembradas mais hoje. Esse é o problema. De volta às origens nos leva para a origem de tudo, do próprio Deus que se revela a nós, ou do momento em que este Deus se revelou para nós. Quando nós olhamos para esse texto do Apocalipse, o local central para onde esse texto que lemos aponta é uma cidade chamada Éfeso. É a mesma cidade que Paulo escreveu a carta aos Efésios. E agora João está escrevendo essas palavras àquela igreja. Éfeso era uma das maiores cidades do primeiro século, considerada uma das 7 maravilhas da antiguidade. No tempo do apóstolo Paulo, a cidade com certeza recebeu um doutrinamento sólido cristão. Nós podemos notar isso quando lemos os próprios textos da palavra de Deus espalhados no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos, no capítulo 19, nós lemos que Paulo entrou na sinagoga que havia em Éfeso e falou ousadamente por 3 meses ali naquele lugar, argumentando convincentemente, ou seja, convencendo aquelas pessoas a respeito do reino de Deus. Esse é o versículo 8, mas se você for no versículo 10, você vai ver que essa atividade de Paulo continuou por 2 anos seguidos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província de toda a Ásia ouviram a palavra do Senhor. Se você ler o evangelista Lucas, ele diz que muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas obras mais ali na cidade de Éfeso. Por isso que vemos ali, é uma cidade com uma igreja estabelecida, bem doutrinada, com excelentes ministros, com pessoas líderes tremendos à sua frente e que serviam aquela igreja. As palavras do nosso texto foram escritas pelo apóstolo João quando ele estava exilado na cidade, na ilha de Malta. E ali nós podemos ver em sua própria descrição dessas palavras vários elogios àquela comunidade, à igreja em Éfeso. Por exemplo, o verso 2 diz assim: eu conheço as tuas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. Um elogio, grande elogio. Ele continua dizendo que aquele povo de Éfeso sabia que eles não toleravam homens maus, que testou os apóstolos falsos e descobriu muitos impostores entre eles. No verso 3 destaca que eles perseveravam e suportavam o sofrimento por causa do nome de Jesus, sem desfalecer. São elogios, são coisas que João enaltece naquela igreja. Eu creio que todo lugar deveria ter uma igreja como a igreja de Éfeso, assim, forte,
atento, perseverante e que mostrava a vontade do Senhor. De certo, ali estava uma comunidade que fazia a diferença onde eles estavam plantados. Estavam engajados em sua missão, transformando assim para melhor o ambiente que os cercava. Mas o texto não para por aí. E por não parar, me parece que nem tudo são flores para aquela igreja. Pois aquela igreja super influente, agora, depois de ter sido elogiada, ela é também alvo de algumas críticas, e poderia até dizer, uma dura crítica. Tais críticas tinham a ver com uma mudança de comportamento deles ao longo da sua existência. Eles eram excelentes, mas só que eles foram mudando para pior, mudando o seu comportamento. Melhor dizendo, em alguns momentos da sua história, algo aconteceu que fez com que aquela igreja mudasse a sua própria essência de vida. Verso 4 começa da seguinte forma: contra você, porém, eu tenho isso. Eu vejo essa palavra como se fosse alguém dizendo assim: olha, não está nada bem, porque eu tenho uma acusação a fazer a esse respeito. Apesar de tudo que vocês foram até agora, há um problema que precisamos tratar, que precisamos considerar. E aí então, depois de dizer tal frase tão pesada, contra você eu tenho isso, ele diz que isto é que aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Nós sabemos, meus amados, que uma das grandes essências da vida é o amor. O que aquela igreja estava perdendo então era a sua grande essência que os movia. Aquela igreja tão próspera havia abandonado um sentimento tão precioso. O que aconteceu com eles? Por que tiveram tal atitude em suas vidas? Ou melhor, como que eles poderiam, depois de perder esse primeiro amor, recuperar aquilo que havia sido perdido? Em outras palavras, como poderiam voltar às suas origens? Como poderiam retornar a fim de redescobrir o amor que havia sido perdido? Para responder essa pergunta, nós precisamos considerar alguns fatos. O primeiro fato que nós precisamos considerar é que a vida cristã, ela precisa ser movida com realizações de amor. Eu repito, a vida cristã precisa ser movida com realizações de amor. Tudo o que a igreja faz deve ser feito por amor e com amor. Tudo, absolutamente tudo na vida, na igreja, da igreja, precisa ser feito em amor e com amor. A razão da existência da igreja cristã, meu amado, é o amor de Deus que, uma vez esteja em nós, ele é também refletido para fora. Igreja é isso, ela vive recebendo o amor de Deus, mas ela exala esse amor para o ambiente em que ela está. E por causa desse amor, e motivados por ele, é que a igreja precisa de fato viver. Quando se deixa essa grande motivação de lado, nós podemos até realizar alguma coisa, mas não se constrói de maneira alguma uma igreja sem amor. Porque a igreja tem a ver com relacionamentos, e relacionamentos têm a ver com amor. São os relacionamentos, meus amados, que mantêm a chama de amor acesa entre nós. Em nosso texto, então, nós vemos uma igreja que deixou as realizações de amor. Veja bem,
Ele não deixou, a igreja não deixou as realizações, mas deixou as realizações motivadas pelo amor de lado. Então, por causa disso, o autor faz uma denúncia séria contra você, porém, tem isso: você abandonou o primeiro amor. Tanto elogio antes, mas agora se depara com algo que é inaceitável em qualquer comunidade de amor, em qualquer comunidade cristã. Eu creio, meu amado, que em alguns momentos eles faziam muitas coisas, mas agora a motivação deles já não era mais o amor. Tinham suas razões de fazer o que faziam, mas a razão não era o amor. Eu preciso dizer, meu amado, que ninguém deve cultivar a vida da forma como a igreja em Éfeso se encontrava nesse momento histórico em que eles estão vivendo. Sem dúvida alguma, nós somos uma igreja reconhecida pelo amor, e somos reconhecidos não somente por nós, mas por aqueles que nos cercam. Isso não é uma constatação. E foi por amor, meu amado, que Deus nos fez. E foi por amor que Ele nos atraiu a esse lugar. Jeremias, escrevendo a esse respeito, relata o seguinte no capítulo 31, versículo 3. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Em outras palavras, o amor de Deus fazia aquele povo que Jeremias está dizendo brilhar, assim como o amor de Deus faz a cada um de nós aqui também brilhar o próprio Cristo em nós. Então a igreja em Éfeso, eles vinham caminhando muito bem, mas de repente, por alguma razão, eles abandonaram o primeiro amor, aquele amor das suas origens, o amor que havia sido a base de sustentação daquela igreja. A razão disso ter acontecido, meu amado, ela é desconhecida, pelo menos não é revelada nesse texto, mas eu fico a pensar em alguns motivos para isso acontecer lá, mas também para isso acontecer em muitos momentos cá também. A primeira, com certeza, é a influência externa, cuja inclinação conduz alguém ao mal. Somos influenciados. Nós não somente exercemos influências, mas também nós recebemos influência, e nem sempre a influência que nós recebemos na nossa vida, ela nos conduz ao bem. Em alguns momentos, nos conduz ao mal. Quem sabe, dentre esse período em que eles estavam vivendo, poderia aquela igreja passar por alguma influência de um líder mau, de uma pessoa má, de uma pessoa com más intenções, e assim fazê-los desapegar da essência do amor que um dia havia sido formar aquela comunidade. Mas tem outras razões para a pessoa, para a igreja, nesse caso, ter perdido coisa tão preciosa que é o amor. E a segunda razão é o descaso nos relacionamentos com Deus. Meu amado, nós sabemos que Deus é amor, a Bíblia diz isso. A Bíblia declara isso, e quando nós não priorizamos Deus em nosso viver, a tendência é nos afastarmos de Deus. E ao afastarmos de Deus, a consequência natural é nos afastar do amor de Deus. Paulo, no entanto, ele nos traz uma palavra um tanto quanto interessante. Ele diz assim em determinado momento: quem nos separará do amor de Deus? E ele vem dizendo várias coisas: seria a cobiça, a inveja, seria isso, aquilo, aquilo outro. O que poderia nos separar do amor de Deus? Na realidade, biblicamente falando, nada poderia afastar o cristão do amor de Deus. Mas nesse caso aqui, o que nós vemos é uma igreja se afastando do Senhor
e, como consequência, deixando o amor desse Deus perecer ou diminuir em seu dia a dia. Isso me leva a uma terceira razão que talvez, quem saiba, estava acontecendo isso na igreja de Éfeso. É aquela sensação de que o amor é um sentimento secundário. Olha, nós vamos tentar amar, mas se não der, tudo bem, entendeu? Não é tão relevante assim. Olha, eu tentei amar aquela pessoa, mas isso aqui não deu, simplesmente não deu. E esse pensamento fica sendo impregnado na cabeça de homens e mulheres bons e boas, que estão servindo ao Senhor, mas que de repente se convencem de que o amor precisa ser colocado em plano secundário, coisa que não pode fazer. O fato é que eles, aquela igreja, abandonaram o primeiro amor. Antes havia aquele amor inicial que movia as suas vidas em direção a Deus e às pessoas, mas não, esse amor não existia mais, ou pelo menos se existia, não estava manifesto em seus relacionamentos, não estava manifesto em suas atitudes, em seu comportamento. Então é provável que eles continuassem a fazer muitas coisas boas, como eu e você às vezes fazemos, mas no caso deles, estavam fazendo sem a motivação principal, que seja o amor. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nada adianta nós fazermos tantas coisas se não tiver amor. O cristão deve amar aos que nos rodeiam, e ao demonstrar amor, possa esses que nos rodeiam ver que as nossas atitudes, elas estão firmadas no nosso relacionamento com o Senhor. Se olharmos então para o passado, a relação do homem com Deus no passado, e vai no passado mais distante, no Éden, sabe? A relação do homem com Deus era de um amor profundo. Deus amava o homem, e aquele homem Adão amava a Deus, e isso refletia em seus relacionamentos com Deus e com o próximo, consequentemente. O amor de Deus em nós, meu amado, então é algo contagiante e que se espalha à medida que nós permitimos. Vamos nos contagiar em amor, vamos contagiar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Deixe Deus realizar em você atitudes de amor. Esse, meu amado, certamente é um bom passo para voltarmos às nossas origens, voltarmos às nossas raízes. Então nós voltaremos às nossas origens pela forma que vivemos o amor de Deus. Agora, outra coisa que nós precisamos considerar, além de que a vida cristã precisa ser movida por realizações de amor, é que a vida cristã, ela também, além disso, precisa ser vivida com dinamismo. E deixa eu explicar daqui a pouco. Leia o verso 5, a primeira parte, e você vai encontrar a seguinte orientação. Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. É isso que diz. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. A dinâmica então da vida cristã é estar em todo o tempo nos movimentando em direção aos pés do Senhor. A vida da igreja precisa ser dinâmica, porque isso a faz ficar em constante movimento em direção a Deus. Deus não é estático, meu amado. Deus se movimenta nesse mundo, e nós precisamos ir atrás do Senhor e nos prostrar nos pés do Senhor. Porém, nós somos, digamos assim, sistematicamente levados numa direção exatamente oposta a essa.
a direção que nos faz errar. E o erro, você sabe muito bem, que paralisa qualquer pessoa. No entanto, nós não podemos, de maneira alguma, olhando para esse aspecto, essa realidade, viver o conformismo por causa dos erros que nós já cometemos nesta vida. Deus nos deu um mecanismo tremendo de correção de erros, uma consciência capaz de mudar o rumo de qualquer pessoa. Ou seja, você pode estar indo para onde você quer que seja, você pode estar indo para o inferno, mas de repente você decide ir numa direção oposta. A sua consciência, ao enxergar Deus, fará com que você mude completamente o seu rumo, corrigindo o trajeto da sua vida. O que eu quero dizer, meu amado, é que ninguém precisa viver atolado em seus erros. Aquelas pessoas em Éfeso haviam caído, com certeza. E cair, você sabe muito bem, que é uma expressão cristã que representa, dentre outras coisas, o desviar-se de Deus, o afastar-se do Senhor. E quando João diz que em algum momento eles estavam caindo, dizendo, lembra-te de onde caiu, ele está fazendo menção a isso, de que somos levados ao chão toda vez que deixamos o amor de Deus se esfriar dentro de nós. E uma vez no chão, meu amado, é muito fácil nos encontrarmos com a morte espiritual. Por isso, então, olha a direção que esse texto te dá. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. Que momento foi esse? Que atitude? Que decisão os fizeram cair? Agora, aplique isso em sua vida. Será que tal palavra não serve também para você alertar-se ou tentar lembrar de algum dado momento da sua vida que você tenha caído? O texto então nos faz tentar trazer à memória, e esse é um exercício interno de sondagem, onde podemos concluir com a seguinte frase, com a pergunta: onde eu errei? Qual foi o dado momento no passado, seja ele distante ou próximo, que eu errei? Então tente lembrar. Amado, é muito mais fácil nós procurarmos culpados nos dias atuais por tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida. Então, por isso nós culpamos o governo, por isso nós culpamos o motorista de ônibus, por isso nós culpamos o trânsito, porque é muito fácil. É muito fácil achar culpado para os problemas que nós enfrentamos. Dificilmente alguém para dizer assim, eu sou o culpado. Dificilmente alguém se autodenuncia. Dificilmente alguém fala assim, não, o problema fui eu. Você lembra de Jonas? A tempestade estava caindo à solta naquele mar. Jonas no barco, os outros também. Eles estavam procurando o culpado. Jonas estava lá dormindo no porão do barco. Porque essa é a sensação, meu amado, que nós temos diante dos problemas, dos erros. O erro sempre é do outro, jamais nosso. Até que alguém bate na porta do porão e fala assim, como é que é? Você vai se denunciar ou não vai? Aí Jonas resolve abrir o verbo e dizer, sim, é verdade, sou eu que sou o culpado, joga-me ao mar. Eu creio que naquele momento Jonas voltou às suas origens, caiu em si, percebeu que ele havia sido criado por Deus, não para o erro, e sim para a glória do Senhor. Talvez, quem sabe, precisamos falar como Juscelino Kubitschek disse na minha citação, costumo voltar atrás sim, eu não tenho nenhum compromisso com ele. Em nosso caso, o que nos resta se não voltarmos ao início de tudo, tentando
reaprender a viver da forma como Deus deseja. Reaprender o caminho, e não da forma como nós achamos que devemos viver. Reaprender a estrada que nos leva ao Senhor. Essa, meu amado, é a verdadeira dinâmica do Evangelho na vida de alguém. O Evangelho faz com que a pessoa reconheça os seus erros e arrependa-se. É isso que João está dizendo aqueles olhos. Não havia tão somente uma denúncia, havia um escape, um habeas corpus estava ali à disposição deles, que dizia: basta que vocês lembrem e se arrependam de onde caíste, lembrem de onde caíste e se arrependam. E aí então eles veriam algo extraordinário da parte de Deus nas suas vidas. Mas eu quero considerar ainda uma terceira coisa com você nessa noite. É que a vida cristã, toda vida cristã vivida, precisa ser vivida em bases consistentes. Então vamos olhar para o texto. Repito a frase que eu falei na minha menção anterior, o versículo de número 5, quando diz: lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Mas ele continua dizendo: pratique as obras que praticava no princípio. Pratique as obras que praticava no princípio. As nossas bases consistentes encontram-se não em outro lugar senão nas nossas raízes, encontram-se em nossas origens cristãs. Eu quero que você possa imaginar agora como, aliás, se os filhos de hoje fossem educados como os filhos eram educados no passado. Ou então, talvez você pudesse imaginar se os trabalhadores de hoje se dedicassem ao serviço como os trabalhadores do passado se dedicavam. Ou talvez se a palavra dada hoje fosse tão confiável como aquela palavra dada no passado. São as raízes, irmão. Eu dei alguns exemplos aqui para você compreender. Nós hoje falamos que o mundo evoluiu, mas se chamam, o que hoje nós vivemos de evolução, nós evoluímos para pior. Pelo menos na minha visão, pelo menos no meu entendimento. Então a igreja ela precisa viver mais as suas origens, voltar ao passado, não com saudosismo, mas no exercício de pegar as experiências do passado, a base sólida pela qual a igreja foi fundada no passado, e vivê-la hoje. Então, se você olhar para a história, você vai ver que a história revela bases sólidas para a igreja primitiva. As origens da igreja, elas estão com certeza enraizadas no próprio Deus. Então, essa humanidade precisa se voltar para Deus, para Ele, pois é o Senhor que é a nossa base consistente para a vida. Não é a Bíblia que diz que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha? Não é ela que diz que a rocha, na verdade, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor? Então nós somos chamados para permanecermos nesta rocha, na palavra chamada Cristo Jesus. Mas isso só é possível se voltarmos decididamente às nossas origens. Eu creio que o nosso original, a nossa forma, vamos colocar assim, era bem diferente do que somos hoje. No princípio, Deus criou o homem, como a própria palavra diz, a sua imagem e a sua semelhança. E por causa disso o homem andava todos os dias na presença do Senhor. Homem e mulher viviam em harmonia entre si, viviam em harmonia consigo mesmo
viviam em harmonia com a natureza, viviam em harmonia com o Senhor. Todos nós sabemos que as coisas já não são como eram antes, mas é para essa origem, meu amado, que nós precisamos voltar à nossa vida hoje. Fazer as mesmas coisas e da mesma forma como se fazia no passado, quando o homem tinha intimidade com Deus. Isso se torna, aliás, isso só se torna possível por causa de uma palavrinha que encontramos no texto e que ela se repete por 2 vezes. A palavra metamorfose, a palavra transformação. Metamorfose, ela significa uma mudança completa de forma, natureza ou estrutura. É o processo que acontece, por exemplo, com a lagarta até ela se transformar em uma borboleta. Qualquer uma pessoa olhando esses 2 animais um ao lado do outro poderia dizer que são 2 animais totalmente distintos, mas não são. A lagarta foi transformada em borboleta. E assim, meu amado, a Bíblia também diz que precisamos ser. Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na mesma imagem, não é outra, como pelo Espírito do Senhor. É o que acontece quando voltamos às nossas raízes. E agora eu quero concluir. Eu quero concluir perguntando a você: que realizações de amor você porventura deixou de praticar, mas que poderia voltar a praticar hoje? O que você acha de ser um canal para o amor de Deus transbordar na vida dos seus amigos, transbordar na vida dos seus familiares, transbordar na vida dos seus vizinhos? Sabe, meu amado, que Deus pode usar cada centímetro, cada milímetro do seu corpo para Ele realizar através de você um grande ato de amor, assim como realizou em Cristo Jesus, que amou o mundo inteiro, que pegou o seu Filho por inteiro também e fez com que aquele ato fosse um ato de profundo amor por pessoas como eu e você. Por isso, fale somente o que Deus espera que você fale. Por isso, só pense as coisas que sirvam para edificar. O amor, meu amado, precisa ser resgatado e colocado em prática urgentemente em nosso meio. Alguns irmãos têm saído de grupos de WhatsApp porque são grupos promíscuos. Alguns irmãos têm deixado de ser amigos do Facebook de pessoas que só fazem o mal ou só pensam o mal. Essas são atitudes, meus amados, que nós devemos ter para praticar o amor. Eu não estou dizendo para nós abandonarmos as pessoas que praticam o mal, mas muitas vezes nós somos contaminados por elas e por causa disso deixamos o primeiro amor ou colocamos ele como ação secundária. Então não permita que a sua vida tome a forma que tomou a igreja de Éfeso naquela época, que os fez perder o primeiro amor. Mas se porventura, aliás, e se porventura é de fato isso que tem acontecido na sua vida, arrependa-se. É o convite que a palavra de Deus faz para mim e para você, e que me leva a fazer uma segunda pergunta para você: qual a situação que exige de você algum tipo de arrependimento hoje? Qual o comportamento em que você está envolvido que exige de você o arrependimento? Então comece pensando: quando foi que por
situação você disse assim: Deus, espera um pouquinho lá de fora aí, porque eu vou fazer um negócio aqui, o Senhor não pode ver. Qual foi esse momento, meu amado? Sonde o seu coração e veja se há algo que você decidiu negociar e colocar no lugar de Deus. E se você for sincero em sua vida, você verá que descobrirá pelo menos alguma coisa que você agiu dessa forma, alguma atitude ruim, algum pecado, alguma coisa que fez com que você decidisse chutar o pau da barraca, quem sabe. Depois então que você lembrar, se é que você já não lembrou, resta ali a metamorfose, a transformação, resta ali a mudança. O arrependimento é uma forma de voltarmos atrás, buscando as origens que conserte a nossa vida a partir do ponto de agora. Eu creio que a igreja em Éfeso poderia considerar isso perfeitamente, assim como eu e você podemos também considerar isso agora, em nome de Jesus. Por fim, eu pergunto, faço uma terceira pergunta: sobre que bases você tem construído a sua vida? Você pode fazer de sua vida o que você quiser fazer, você sabe muito bem disso. Porém, ninguém jamais encontrará a felicidade se não construir para si uma base sólida e segura. E nós sabemos muito bem que somente Jesus pode dar firmeza aos pés de qualquer um de nós. Viver com Jesus é a resposta que qualquer um pode ter para reencontrar esse verdadeiro amor. Por isso, meu amado, eu quero convidar você para voltar às suas origens, voltar às suas raízes, quando Deus decidiu fazer de você um homem, uma mulher, mais do que especial. Algo tremendo aconteceu, meu amado, no dia em que você recebeu Jesus em seu coração. Algo espetacular veio sobre a sua vida. O Espírito Santo passou por morar em seu coração. Você foi levado a uma nova vida em Cristo Jesus, com certeza. Então eu quero voltar a você e dizer: há um convite exclusivo para você, para que você volte a experimentar o verdadeiro amor de Deus em seu vida. O verdadeiro amor é o que nós precisamos. Volta às origens, de volta ao verdadeiro amor, ao amor de Deus, ao amor do Senhor. Baixe sua cabeça agora, meu irmão. Pode ser que alguma dessas palavras que aqui foram ditas, tenha chegado ao seu coração de uma forma especial. E é sobre isso que você precisa orar. É nesse ponto que você precisa interceder por você. Qual é a circunstância que precisa fazer você voltar às suas origens, voltar às suas raízes?